Dentro de toda mulher existe uma voz que não fala com palavras, mas com sensações, presságios, pressões suaves no peito, arrepios que surgem como se o próprio universo tocasse sua pele. É uma voz antiga, mais velha que a própria humanidade, uma centelha do divino colocada no coração do feminino. Jung a chamaria de intuição, a função psíquica que percebe verdades antes que a mente racional consiga nomeá-las. Mas para a alma feminina, essa intuição não é apenas um recurso psicológico. Ela é a bússola interna capaz de guiar a mulher por caminhos que sua razão jamais ousaria trilhar. A intuição é o idioma da alma, e quando uma mulher aprende a ouvi-la, ela deixa de ser guiada pelo medo e começa a ser conduzida pela verdade. No entanto, na modernidade, essa voz foi calada, desacreditada, ridicularizada. A mulher foi ensinada a confiar mais no barulho externo do que no silêncio interior. Foi incentivada a ser prática, lógica, objetiva, eficiente, como se sentir fosse uma falha, como se perceber o invisível fosse superstição, como se saber sem explicar fosse um erro. E assim, pouco a pouco, a intuição feminina foi sendo sufocada por uma cultura que valoriza mais o pensar do que o saber, mais o argumento do que a revelação, mais a prova do que a fé. Mas essa voz interna nunca desaparece. Ela espera o momento em que a mulher, cansada de se afastar de si mesma, decide finalmente retornar para casa, para dentro, e redescobrir o canal sagrado que sempre a conectou ao divino. A jornada do retorno começa no instante em que a mulher percebe que algo essencial está faltando na própria vida. Ela sente um vazio que não se preenche com trabalho, relacionamentos ou conquistas. Sente uma inquietação que não sabe explicar. Parece que algo a chama de um lugar que não é físico. É o chamado da alma. Jung dizia que a alma fala por meio de símbolos, sonhos, coincidências e pressentimentos. Ela não grita, sussurra, e apenas quem aprende a silenciar o barulho do mundo consegue escutar. A intuição feminina é exatamente esse ouvido interior que percebe o que o espírito tenta comunicar. Não é um poder místico, é uma habilidade natural dada por Deus a cada mulher, porque ela é guardiã da vida, da sensibilidade e do mistério. Enquanto o homem aprende a ver o mundo, a mulher aprende a sentir o mundo. E nesse sentir há sabedoria. A intuição se manifesta de várias formas, às vezes como um desconforto inexplicável antes de uma situação, às vezes como uma certeza silenciosa de que algo vai acontecer, às vezes como uma clareza repentina que surge em um momento de oração, de silêncio ou até mesmo no meio de uma tempestade emocional. A intuição é o espírito tocando a consciência, chamando a mulher a olhar além do visível. E, no entanto, muitas mulheres ignoram essa voz porque aprenderam a se desacreditar. A cultura lhes ensinou que só tem valor aquilo que pode ser explicado. Mas a alma não se explica, se reconhece. Para entender a intuição, é preciso compreender a psique feminina segundo Jung. A mulher não percebe o mundo apenas por meio da lógica, ela o percebe por meio da percepção simbólica, a capacidade de interpretar sinais, energias, atmosferas, expressões, tons de voz, olhar. Ela capta o que não foi dito. Ela sente a verdade antes de entendê-la. Muitas vezes essa sensibilidade é criticada, chamada de exagero, drama ou imaginação. Mas a sensibilidade é justamente o portal da intuição. Só sente quem está viva, só percebe quem está desperta. Só intui quem está conectada ao campo invisível onde todas as coisas começam antes de existir. É por isso que tantas mulheres adoecem emocional e espiritualmente quando se desconectam dessa voz interior. Quando ignoram a intuição, traem a própria alma. Quando silenciaram-na por muito tempo, começam a sentir ansiedade, angústia, confusão, desequilíbrio. A alma não suporta ser ignorada. Ela chama, e se o chamado não é ouvido no sussurro, virá no desconforto, depois no caos, depois na dor. Não por crueldade, mas por amor. Porque a alma sabe que uma mulher que vive desconectada de sua intuição está vivendo apenas a superfície da vida, não sua profundidade. Para despertar a intuição,
A mulher precisa antes reconciliar-se com sua sensibilidade. Precisa parar de se culpar por sentir demais. Precisa entender que sentir é seu dom, não seu defeito. Que suas emoções não são inimigas, mas mensageiras. Jung dizia que aquilo que resistimos persiste. Por isso, quando a mulher tenta controlar, reprimir ou racionalizar demais sua sensibilidade, ela perde o contato com a linguagem simbólica da alma. Recuperar a intuição exige humildade, exige lentidão. Exige silêncio, exige aceitar que existem verdades que só podem ser conhecidas quando a mente se cala. A intuição feminina também está profundamente ligada à espiritualidade. Uma mulher que ora, medita, silencia, contempla, mesmo que sem perceber, já está abrindo canais de comunicação com o Self, o centro divino da psique. A intuição é uma ponte entre a alma humana e o Espírito de Deus. Não é adivinhação, é consonância. Não é mágica, é sintonia. É como se o divino soprasse verdades no coração da mulher, e ela, sensível por natureza, captasse esse sopro antes de entender seu significado. E quanto mais íntima ela é de Deus, mais clara sua intuição se torna. No entanto, a intuição também pode ser confundida com medo, ansiedade ou feridas não curadas. Por isso, Jung e os místicos cristãos concordam em um ponto essencial. Só é possível confiar plenamente na intuição quando a alma está alinhada com a verdade. Uma mulher ferida interpreta o mundo a partir da dor. Uma mulher curada interpreta o mundo a partir da lucidez. Por isso, a jornada da intuição exige também a jornada da cura interior. Sem cura, a voz interna se mistura com a voz do ego. Com cura, a voz interna se torna a voz da sabedoria. Uma das maneiras mais profundas de desenvolver a intuição é através do autoconhecimento simbólico. Quando a mulher aprende a decifrar seus sonhos, seus padrões, suas repetições, ela começa a perceber que nada na psique é aleatório. Tudo tem significado. Tudo tem propósito. Os sonhos, por exemplo, são a forma mais evidente de comunicação da alma. Jung dizia que eles são cartas enviadas pelo inconsciente. A intuição é o selo espiritual dessas cartas. Ela alerta, ela orienta, ela confirma. A mulher que presta atenção aos próprios sonhos está aprendendo a dialogar com sua alma. E aos poucos, essa alma começa a responder também durante o dia. Em sinais, coincidências significativas, encontros inesperados, palavras que chegam na hora certa. O mundo interior e o mundo exterior se tornam um só. A vida vira linguagem. Outro caminho para fortalecer a intuição é o resgate da ancestralidade feminina. Durante milênios, as mulheres eram vistas como guardiãs do invisível. Eram curandeiras, parteiras, conselheiras, místicas, rezadeiras. Não porque fossem bruxas, mas porque eram conectadas ao ritmo da natureza e ao movimento da vida. A mulher conhece o ciclo da lua não através de livros, mas através do próprio corpo. Ela conhece o ciclo das marés porque sua alma acompanha esses fluxos. Resgatar a intuição é também resgatar esse conhecimento natural que vive no corpo feminino. A mulher que se observa, que respeita seus ritmos, que honra seus ciclos, aprende a confiar nas mensagens do próprio corpo. E seu corpo é um instrumento da alma. A intuição feminina também é um instrumento de proteção espiritual. Quantas mulheres já sentiram no primeiro encontro com alguém que havia algo errado e estavam certas? Quantas perceberam sinais de perigo antes mesmo que algo acontecesse? Quantas sentiram que deviam recuar, mudar de caminho ou evitar uma situação sem conseguir explicar o porquê? A intuição é a sentinela espiritual da alma feminina. É a forma como Deus protege as mulheres que ainda estão aprendendo a se proteger. E quando uma mulher ignora intuitivamente esses sinais, quase sempre descobre tarde demais que a alma já sabia. Mas a intuição não serve apenas para proteção, ela serve para direção. É ela quem chama a mulher a seguir uma vocação específica, a mudar de vida, a encerrar ciclos, a iniciar novos caminhos,
a se aproximar de certas pessoas e se afastar de outras. E muitas vezes esse chamado contraria completamente a lógica. Mas a lógica enxerga o mundo como ele é. A alma enxerga o mundo como ele se tornará. A lógica vê o terreno. A intuição vê a semente. A lógica vê a dor. A intuição vê a cura. A lógica vê o fim. A intuição vê o começo. Entretanto, a mulher só consegue seguir a própria intuição se tiver coragem. Porque a intuição quase sempre a chama a abandonar zonas de conforto, a deixar relacionamentos que já morreram, a romper padrões familiares, a dizer não onde sempre disse sim, a escolher caminhos que ninguém entende, a ser fiel a si mesma, mesmo que decepcione outros. A intuição é a voz da alma, e a alma não negocia a própria verdade. Por isso, seguir a intuição é um ato de fé. É como andar sobre as águas sem saber se vai afundar. Mas quem confia descobre que o chão aparece conforme os passos são dados. O desenvolvimento da intuição também exige que a mulher se proteja das vozes externas que tentam manipulá-la. Existem pessoas, sistemas, ambientes e até ideias que tentam sequestrar a sensibilidade feminina para interesse próprio. Quando uma mulher perde o contato com sua intuição, ela se torna vulnerável a relacionamentos abusivos, decisões equivocadas, caminhos que não são seus. Mas quando ela desperta sua intuição, nenhum manipulador consegue enganá-la, nenhuma mentira a convence, nenhum discurso a seduz, porque a alma dela percebe o que os olhos não veem, e essa percepção é sua liberdade. A mulher intuitiva não é a mulher perfeita, é a mulher alinhada. É aquela que sabe quando parar, quando avançar, quando se recolher, quando se entregar. É a mulher que, antes de tomar uma decisão, silencia, respira, ora, escuta. E nessa escuta encontra a direção. Ela não precisa saber o destino, basta sentir o próximo passo. A intuição não revela o mapa, revela o compasso. E quem tem compasso nunca se perde. A mulher que desperta sua intuição vive uma espiritualidade madura. Ela se relaciona com Deus não como quem repete orações, mas como quem dialoga com um amigo íntimo. A intuição se torna o espaço onde esse diálogo acontece. É ali, no espaço interior silencioso, que ela recebe consolo, direção, sabedoria, discernimento. É ali que ela percebe que Deus não fala apenas através da Bíblia ou da igreja, mas também através da própria alma. O Espírito Santo não se limita às palavras. Ele também se expressa em sensações, presságios, sonhos e inspirações. Ele fala a língua da alma feminina. Para fortalecer essa conexão, a mulher precisa cultivar práticas de interioridade. O silêncio é uma delas, a oração contemplativa é outra, a atenção plena, a escrita intuitiva, o movimento corporal consciente, a conexão com a natureza. Tudo aquilo que desacelera a mente e desperta a alma fortalece a intuição. Uma mulher que vive correndo, distraída, exausta, desconectada do corpo, dificilmente ouvirá a intuição. Não porque ela não exista, mas porque não há espaço para que se manifeste. A intuição não compete com o caos, ela espera pela quietude. É preciso também que a mulher aprenda a diferenciar a intuição do medo. O medo paralisa, a intuição orienta, o medo contrai, a intuição expande, o medo grita, a intuição sussurra, o medo cria cenários catastróficos, a intuição cria caminhos possíveis, uma forma simples de diferenciar. Quando é medo, o corpo se fecha, quando é intuição, o corpo sabe. O corpo feminino é o instrumento mais preciso da alma. Ele vibra, arrepia, contrai, aquece, pesa, ilumina. Ele sabe antes da mente. Por isso, a mulher que desconecta do próprio corpo também desconecta da própria intuição. A mulher intuitiva aprende com a vida. Cada erro vira sabedoria, cada dor vira profundidade, cada perda vira clareza. Porque a intuição não é moldada por teorias, mas pela experiência vivida com consciência. Quanto mais a mulher se conhece, mais confia em sua intuição. Quanto mais confia, mais ela se manifesta. E há um segredo.
A intuição cresce com a coragem. Quem ousa ouvir, desperta. Quem ousa seguir, transforma. Quem ousa confiar, ascende espiritualmente. A intuição feminina não é apenas um dom psicológico, é uma expressão do feminino sagrado. É Maria guardando e meditando tudo no coração. É Ana ouvindo Deus antes de ver o milagre. É Esther discernindo o momento certo de agir. É Débora falando com autoridade espiritual. É a samaritana reconhecendo a verdade, mesmo antes de entendê-la. Toda mulher intuitiva é uma mulher espiritual. Porque a intuição é o canal por onde Deus sussurra, e quando a mulher desperta esse canal, ela se torna inteira, se torna livre, se torna perigosa para a mentira e sagrada para a verdade. Uma mulher que confia na própria intuição é impossível de manipular, impossível de calar, impossível de desviar do propósito. Ela se torna uma força espiritual no mundo. Por isso, se hoje você sente que sua intuição está apagada, enfraquecida ou silenciada, saiba, ela não morreu, apenas adormeceu, e pode despertar agora, no instante em que você escolher voltar para dentro. Porque a intuição não depende de circunstâncias externas, ela depende de presença, de escuta, de entrega. Feche os olhos, respire, chame por Deus e pergunte à sua alma: o que você está tentando me dizer? A resposta virá, talvez como sensação, talvez como imagem, talvez como paz. A intuição fala de muitos jeitos, mas nunca deixa de falar. A partir do momento em que você começa a ouvi-la, toda a sua vida muda. Você passa a caminhar com confiança. Você passa a escolher com sabedoria. Você passa a amar com consciência. Você passa a viver em sintonia com o propósito que Deus sonhou para você antes mesmo de você nascer. Porque a intuição é isso. O eco do propósito é a memória espiritual do caminho. É o GPS da alma. E quando uma mulher desperta essa voz, ela desperta o mundo junto com ela.